tempo que eu não venho gravar um vídeo para vocês, mas essas últimas semanas foram um pouco corridas. Mas estamos aqui hoje para falar sobre a vida de Sara. Sara foi esposa de Abraão, mãe de Isaac, e Sara tem uma história linda de espera em Deus e das promessas se cumprindo. A história de Sara está lá no livro de Gênesis, apesar de que essa mulher é citada em outras partes da Bíblia, ela é muito falada, essa mulher. E Sara tem um papel muito importante na história dos judeus. Ela foi mãe dessa nação, né? Então a gente vai entender um pouquinho por que Sara foi tão importante nessa história dessa nação. A história de Sara demonstra o quanto Deus é santo, justo e amoroso. E mostra como a espera em Deus e em suas promessas geram frutos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano, né? A vida de Sara e de Abraão é marcada pela renúncia, pela obediência a Deus. E apesar deles terem tentado por 3 vezes agir pelas próprias mãos, Deus cumpriu o plano que ele tinha para a vida dos dois. Então, quero ler lá em Gênesis 17, do 3 ao 5. Fala assim: Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Então Deus faz uma aliança com Abraão, né, e muda o nome dele. Deus muda o nome de Sara também. Antes ela era Sarai, e depois ela passa a ser Sara, que significa princesa. Então, Deus tinha um carinho muito grande pela vida de Sara. Então, vamos estudar um pouquinho quem foi essa mulher, né? O que ela fez, como a gente pode aprender com a vida dela, né? Então, a primeira característica é que Sara foi mãe de nações. Naquela época, não existia distinção entre os judeus e os gentios. A partir de Abraão, né, e Sara, que começam a ter essa distinção entre o povo judeu, que são os escolhidos de Deus, e os gentios. Então, eles vêm de uma cultura idólatra, né? Os pais de Sara eram idólatras, e Deus escolhe ela para ser mãe dessa nação, desse povo escolhido, né? E ela é mãe já avançada em idade. A gente vai ver um pouquinho que Sara era estéril e Deus promete um filho para ela, e ela recebe essa promessa, né? E aí Sara e Abraão estavam lá, né, na vida deles, e aí o Senhor chama Abraão. A gente tem visto muito nas histórias que a gente tem estudado, né? Os maridos das mulheres que a gente tem estudado têm um chamado de Deus, né? Noé teve um chamado de Deus para construir a arca, né, e recomeçar o mundo. E Abraão também teve um chamado de Deus. Quando Deus chama Noé, ele explica exatamente o que queria. Então Deus chama Noé, fala que vai mandar um dilúvio, fala que vai destruir a terra, que Noé deve construir uma arca e fazer assim, assim, assado. Deus explica tudo para Noé, qual era o propósito dele. Com Abraão e Sara foi um pouquinho diferente. Deus quis testar a fé dos dois. Então Deus dá uma ordem que eles deveriam se mudar, que eles deveriam largar toda a parentela que eles tinham, que eles deveriam se mudar e seguir para uma terra onde Deus ia falar que eles tomariam como posse. Então pensa bem, né? Receber essa notícia de que você tem que mudar, que você tem que largar sua família, seus amigos, sua casa e ir para onde? Não sei. Ir para algum lugar,
Deus ia mostrar o lugar. Mas até então, Sara e Abraão não sabiam para onde, né? E a Bíblia não cita reclamações de Sara e de Abraão, né? Eles obedecem e eles, com fé, eles ficam atentos às promessas do Senhor e fazem o que Deus manda. Porém, eles tentam dar um jeitinho na ordem de Deus. A ordem de Deus era que Abraão fosse apenas com sua esposa, suas servas, né? Que eles não levassem nem ninguém da família. E Abraão leva o sobrinho, que era Ló. Nós vamos estudar depois a mulher de Ló, aquela que vira estátua de sal. E Abraão gostava muito de Ló. Ele tinha um amor muito grande por Ló. Então ele leva Ló com ele. E um tempo depois, Deus precisa consertar isso, né? Deus precisa separar Ló de Abraão para que Abraão seguisse sozinho e para aquela promessa que Deus tinha, aquele propósito que Deus tinha para a vida de Abraão se cumprisse. Então esse é o primeiro deslize de Sara e de Abraão. Eles levam Ló, eles tentam burlar um pouquinho a ordem que Deus tinha dado, né? E aí eu tava pensando, né, quando eu tava estudando, que às vezes a gente tenta dar um jeitinho, né? A gente às vezes tenta fazer as coisas com os nossos braços, da nossa vontade. E aí às vezes a gente atrasa as promessas de Deus por conta disso. Porque Deus tem um plano e o plano vai acontecer do jeito que Ele quer. Então, se a gente faz alguma coisa de diferente ou alguma coisa que é contra aquele plano que Deus tem para a nossa vida, Ele precisa consertar aquilo que a gente fez. E aí, às vezes, a gente fica parado, a gente acha que tá parado no lugar porque Deus está consertando todos os jeitinhos que você tenta dar na sua vida. A gente vai ver que Sara ainda tenta dar mais 2 jeitinhos. Sara e Abraão, eles tentam dar mais 2 jeitinhos na vida deles. E Deus precisa consertar esses jeitinhos. O próximo jeitinho, né, que Sara e Abraão tentam dar é que eles contam uma mentira. Nessa época tinha uma escassez muito grande de alimentos. Então eles descem para o Egito porque lá tinha alimentos. Então eles descem para lá para se refugiarem, para se alimentarem, né? E o rei do Egito, né, ele tinha um harém. E Sara era uma mulher muito bonita. E Abraão fica com medo do rei do Egito matá-lo para ficar com Sara. Então ele fala para a esposa: vamos falar que você é minha irmã. A gente mente, fala que você é minha irmã, porque aí ele vai preservar a minha vida. Só que aí deu errado. Porque quando Abraão fala que Sara é sua irmã, aí sim o rei leva ela pro harém e a toma como esposa. E o rei se agrada de Sara, a leva pro palácio. E aí Deus precisa consertar o que Abraão e Sara tinham feito. Então Deus manda um peso sobre a casa do rei, sobre a vida do rei, e fala pra ele: essa mulher tem marido. E aí ele descobre, né, toda a verdade, e aí devolve Sara para Abraão e fala: olha, por que vocês não me falaram? Né, agora caiu sobre mim a mão de Deus, né, sobre a minha vida. Então toma a sua esposa e vai embora, né? Segue em frente. E aí a gente vê aqui que Sara, ela foi obediente ao marido, porque Abraão que pediu para ela mentir. Porém ela pecou, né? Ela contou uma mentira. E nem por isso Deus deixou de usar Sara.
Porque às vezes, se a gente fosse parar pra pensar, né, já era a segunda vez que eles tinham feito alguma coisa que não era da vontade de Deus. Então, às vezes, a gente pensa assim, nossa, fiz isso de errado, agora eu não tenho mais intimidade com Deus, agora Deus não vai me usar, agora eu não posso mais fazer isso ou aquilo. E eu quero te dizer que não é assim. Os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores do que os nossos pensamentos sobre os nossos planos. Às vezes a gente fica pensando coisas ruins sobre a nossa vida, sobre a nossa pessoa. E Deus é tão misericordioso que Ele não nos desqualifica. As promessas que Ele fez para a sua vida vão se cumprir, independente do que você tem feito. Às vezes o que você tem feito tem atrasado essas promessas. Às vezes o que você tem feito, Deus tem que consertar todos os passos errados que você deu. Mas a promessa vai se cumprir. E Sara esperou 25 anos por essa promessa. Como eu disse, ela era estéril e ela vivia uma grande tristeza. Abraão era um homem muito rico, ele tinha muitas posses, então eu penso que a vida de Sara era muito boa. Não havia nada que ela pedisse que o marido não daria para ela. Ela tinha servas, ela tinha bons vestidos, né? Então eu penso que ela não lhe faltava nada. Mas ela tinha uma tristeza muito grande no coração, porque Sara não podia ser mãe. E ela queria muito isso, né? Então Deus promete para ela e para Abraão que eles seriam pais de multidões. Só que os dias passavam, os dias viravam semanas, as semanas viravam meses, os meses viravam anos e nada acontecia. Nada de vir um filho. E aí ela já era muito velha, ela já era impossibilitada de ser mãe. Só que ela esquece que para Deus não existem impossibilidades. Não existem impossibilidades nos planos de Deus, não há impossíveis para o nosso Deus. E aí Sara esquece disso. Haviam se passado 10 anos desde a promessa e ela então decide agir pelo próprio braço. Ela decide dar uma ajuda para Deus. Certo, ela pensou que Deus estava muito ocupado, resolvendo outras coisas, tinha esquecido dela. E aí ela resolve dar uma mãozinha para Deus, né? Deus tá precisando da minha ajuda. E aí eu fico pensando assim, às vezes a gente pode pensar assim, Sara não creu, ela não teve fé o suficiente. Mas quando Sara bola esse plano para dar uma ajudinha para Deus, já haviam se passado 10 anos da promessa. Você tem esperado 10 anos? Você tem esperado 10 meses? 10 dias? Às vezes a gente não consegue esperar uma semana, né? Às vezes a gente não consegue esperar nem um dia. A gente toma tantas atitudes precipitadas e eu olho para essa mulher e eu vejo que ela creu sim. A atitude dela de bolar esse plano foi uma atitude desesperadora. Foi uma atitude impensada. Ela olhou para as circunstâncias com os olhos humanos e não com os olhos sobrenaturais. E aí o que ela faz? Ela pega Agar, que era serva dela, e fala assim para Abraão, você vai deitar com Agar e aí ela vai te dar um filho do teu sangue e vai ser teu primogênito. Naquela época, os costumes daquela época permitiam isso. As servas também podiam dar filhos aos seus senhores, né? E aí eu quero ler lá em Gênesis 16,
que fala um pouquinho sobre isso. Que fala assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E aí, continuando lá no 16, né, no 4, fala assim: e ele entrou a Agar e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Eu tô fazendo o estudo de Agar, né? Amanhã, no Papo em Casa, nós vamos falar sobre essa serva, Agar. E o que aconteceu, né? Sara bola esse plano, Abraão se deita com Agar e Agar engravida. E aí, Sara fica enciumada, porque ela não podia ter filhos aos olhos dela, e Agar estava grávida do primogênito de Abraão. E aí ela fica enciumada, e ela começa a destratar Agar. Depois nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E aí Deus precisa ir lá novamente e consertar o que Sara tinha feito. Ismael nasce. Ismael é o filho de Agar com Abraão, mas ele não era o filho da promessa. No próximo estudo a gente vai ver que Deus não se esquece de Ismael e de Agar. Ismael também foi pai de muitas nações, mas ele não era o filho da promessa. Às vezes, no outro dia Sara ia engravidar de Isaac, mas como ela deu esse jeitinho e Deus teve que consertar, ela esperou mais 15 anos para ter Isaac. E aí o que a gente aprende com isso, né? Que quando a gente coloca nossa confiança em algo ou em alguém inferior, nós nos tornamos menores do que Deus quer que a gente seja. A confiança de Sara estava nela mesma. Então ela cria que se o marido tivesse filho, pronto, estava tudo certo. Era isso mesmo. Mas não era isso que Deus tinha para a vida dela. Deus tinha para a vida dela algo muito maior. Então não se rebaixe. Não se coloque numa posição inferior àquela que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem mais. A palavra de Deus fala que os planos dele são maiores que o nosso e melhores. Então eu quero te dizer que não ande com suas próprias mãos. Não ande fazendo seus próprios planos. Não tente dar um jeitinho nas coisas de Deus. Creia. Creia. Outro dia eu vi um post de uma amiga minha, da Larissa, e ela falava que muitas pessoas às vezes criticam ela por ter escolhido esperar o marido. E aí muitas vezes as pessoas perguntam: mas por que você tá sozinha? Você é tão bonita, você é tão legal, não, mas por que você tá sozinha? Às vezes as pessoas não entendem muito isso mesmo. E aí eu quero falar pra vocês que eu sou fruto dessa espera em Deus. Eu sou fruto do melhor que Deus preparou pra minha vida. Eu esperei 4 anos, Humberto, e eu tentei nesses 4 anos dar um jeitinho também. Tentei dar vou fazer do meu jeito mesmo que vai dar certo. E não deu. E Deus teve que ir lá e consertar pra mandar o melhor. Então, eu quero declarar sobre a sua vida a espera do Senhor. Assim como Sara esperou Isaac, que foi o filho da promessa. Que você possa esperar aquilo que o Senhor tem lhe prometido. E quero dizer que nada em nossa vida é melhor do que aquilo que Deus tem preparado pra gente.
Às vezes a gente não consegue entender e às vezes a gente não consegue compreender, mas aquilo que Deus tem para a sua vida é infinitamente mais do que aquilo que o seu coração possa desejar e sonhar. Então, que você aprenda a esperar em Deus, assim como Sara. Que você entenda que o tempo de Deus não é como o nosso. Na hora certa, as coisas vão acontecer. Fiquem com Deus. Até o próximo. Nós vamos falar de Agar. Então, continua essa história. E um beijo.